Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EnjoyCast. Aqui, agora o EnjoyCast está em São Paulo, meus amigos, no Fórum E-Commerce Brasil, o maior fórum de e-commerce da América Latina. E eu tô aqui com o CMO do Reclame Aqui. Tudo bem, meu irmão? Seja Tudo muito certo. bem-vindo, muito prazer ter você com a gente aqui, cara. Quero conhecer um pouquinho da tua história, saber um pouco da trajetória do Reclame Aqui. E, cara, por favor, tira a minha empresa lá do... Brincadeira, não tá lá. Não tá, graças a Deus, não tem nenhuma reclamação. Mas eu acredito que deva ser o bicho-papão de alguns empresários que não estão fazendo o melhor trabalho. Boa. Cara, isso primeiro, obrigado por ter aberto aí o espaço pra gente. É um prazer estar... Pra mim é um prazer falar de Reclame Aqui, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores, tô desde sempre aí na empresa, mas assim, acho que isso tem até mudado um pouco, né? A gente costuma dizer que toda empresa tem problema, boa é que consegue resolver. Perfeito. Cada vez mais o consumidor pesquisa antes de comprar. E o Reclame Aqui hoje, acho que durante o nosso papo posso explicar mais sobre isso, mas a gente acaba sendo um site de pesquisa. Apesar do nome ser Reclame Aqui, a gente recebe mais ou menos 45 a 50 mil reclamações por dia, mas de visitas, a gente beira 1 milhão de visitas por dia, né? Então, a gente está chegando a quase 30 milhões de visitas por mês, né? Então, é muito mais um site de pesquisa, onde o consumidor olha antes de comprar um produto ou contratar um serviço, do que especificamente para reclamar, né? Então, é isso que o empresário tem cada vez mais percebido. Até um dado interessante, né? A gente acompanha o número de empresas cadastradas no Reclame Aqui. Hoje a gente tem mais ou menos 700 mil empresas cadastradas. E sempre foi mais o consumidor que pediu o cadastro da empresa. Então, vou te dar um exemplo. Você comprou de uma empresa, teve uma péssima experiência, você, consumidor, pede para cadastrar essa empresa. Então, sempre foi 90% dos cadastros pedido de consumidor. Hoje, tá diferente. Hoje, 1 a cada 3 pedidos de cadastramento de empresa é o próprio empresário que pede para cadastrar a empresa. Mas por que o cara quer cadastrar a sua própria empresa no Reclame Aqui? Para poder ter informação dela, porque o consumidor vai buscar antes de comprar, antes de contratar um serviço. Então isso tem mudado um pouquinho. É super interessante ver essa transformação no mercado. Cara, olha que interessante. Agora você me deixou até preocupado. É melhor que a empresa esteja lá. Tá cada vez mais isso acontecendo, tá? Porque assim, pensa comigo. Você é impactado por um... Você tá no seu Instagram, não sei que time você torce. Eu torço pro Cruzeiro. Eu também. Ó, velho! Tamo bem, Você é hein? mineiro não, velho? Não sou, meu padrinho de batismo é. Sou cruzeirense também. Pô, te influenciou. Você é impactado por uma camisa retrô do Cruzeiro lá bonita. E aí você entra lá, você viu que é um site que você não conhece. Não é da Netshoes ou, enfim, da Centauro. Pô, legal, tá o preço bom. O que você vai fazer? Você vai jogar no Google para ver que site é esse. Você não vai lá passar seu cartão direto. Aí você olha, a empresa não tá no Reclame Aqui. Você fala, putz, será que eu vou comprar essa empresa ou não? Muita gente deixa de comprar. Pro empresário que gastou dinheiro com aquele anúncio, o CAC dele já aumentou. Porque ele gastou dinheiro e não conseguiu converter. Então muitas empresas já estão se cadastrando no Reclame Aqui, até adquirindo produtos nossos de verificação, por exemplo, onde a gente verifica que a empresa existe. Então tem uma mudança aí no mindset do empresário. A gente está aqui no E-Commerce Brasil com um stand para mostrar um pouquinho isso. Que interessante, cara. Parabéns aí. Me trouxe uma visão adicional. Eu não avaliava dessa forma, mas faz muito sentido. Nosso caso é porque a gente é uma escola de negócios. Eu acredito que o volume que a gente alcançou ainda não chegou a... Sim. E realmente, cara, a gente controla muito bem as insatisfações a ponto delas nem acontecerem. Perfeito. Né? Mas talvez valha a pena, Matheus, a gente fazer uma reclamação fake. A gente resolve a reclamação. Brincadeira. Não faz isso, pelo amor de Deus. Brincadeira de maneira nenhuma. Eu falo que assim, aprendi isso com o meu mentor, cara. Quem fala a verdade não precisa lembrar do que diz, cara. A transparência e a verdade tem que ser acima de tudo. É isso aí. Massa demais. Mas, velho, me diz uma coisa. Você, como CMO, né, você tá lá desde o início, viu o crescimento da empresa. Eu queria que você me contasse um pouco dessa trajetória, né? Vocês imaginavam se tornar o que se tornaram hoje, cara? Fala a verdade, assim. Cara, nada levava a crer que a gente ia tornar isso que a gente é hoje, cara. Então, longa história curta, a gente nasceu nos anos 2000, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
O fundador do Reclame Aqui se chama Maurício Vargas, meu pai. Então nasceu literalmente na garagem da minha casa, depois de vários problemas consumeristas que meu pai teve. Na época ele já tinha quebrado 3 vezes, enfim. Ele tinha uma fábrica de softwares, ele mais um amigo tiveram essa ideia de abrir um portal para os consumidores reclamarem. E no primeiro ano abriram, era um blog como se fosse. E no primeiro ano a gente teve incríveis 28 reclamações, todas da minha família. Inclusive a primeira foi minha. Então, obviamente, o site não foi para frente. Esse amigo dele nem continuou no negócio, ele continuou insistindo, nada levava a crer que daria certo, e aí foi pondo dinheiro do bolso, dinheiro da minha mãe, na época eles eram casados. E tua mãe devia estar brava. Oxe, o casamento acabou, tá? Oh, meu Deus! Foi apartamento e tal, aí entrou o primeiro sócio do meu pai, o Diego Campos, que está com a gente até hoje. Pôs também dinheiro dele, enfim, acabou o dinheiro, entrou nosso primeiro investidor anjo, que é o Edu Neves, que é meu sócio hoje, CEO do Reclame Aqui, que poderia ter parado de trabalhar, pôs todo o dinheiro dele no Reclame Aqui. Só que a gente ia crescendo, cara, crescendo o número de acessos, crescendo o número de reclamações, mas não conseguia monetizar o negócio. Mas aí o site crescendo, reclamação crescendo, o número de acessos crescendo, a gente dobrava de tamanho, então precisava gastar mais com o servidor. Até aí, quanto era de dinheiro, pra eu ter uma noção? Tudo no... Cara, o cara que entrou, pôs, vendeu o apartamento, quanto foi isso aí? Cara, olha, em capital, assim, eu posso te falar que foram pelo menos uns 3, 4 apartamentos. Então, assim, foi pelo menos uns... De 2000 até 2012, que foi nossa primeira receita, cara, você pode pôr alguns milhões de reais aí. 3 milhões? Eu chutaria um pouquinho até mais que isso, tá? Por quê? Porque a gente gastava muito com servidor. Caralho, que fé. Então, assim, foi apartamento da minha mãe, foi dinheiro do Diego, o pai dele tinha fazenda, então foi os boizinhos ali do Diego. O Edu tinha também dinheiro pra parar, aí pegava empréstimo em banco, na pessoa física mesmo. Então, assim, mas o negócio ia crescendo em acessos. Então a gente, principalmente meu pai, né, o cara sonhador, tinha uma visão assim, além do alcance, falava, cara, isso vai dar certo. E aí em 2012 a gente criou o primeiro produto, vendo que as empresas tinham a necessidade de ter uma melhor organização para atender as próprias reclamações do Reclame Aqui, a gente saiu de 0 para 2,5 milhões de faturamento em 6 meses. Então a gente falou, cara, tem um negócio aí. Então em 6 meses a gente conseguiu escalar com um produtinho bem básico, que ajudava as empresas a organizar o atendimento delas de Reclame Aqui mesmo. Então você imagina, por exemplo, você pega sei lá, um Magazine Luiza, um iFood, eles têm mais de 100 pessoas para atender as reclamações do Reclame Aqui, né? Então eles precisam de uma melhor organização ali. A gente gera vários empregos indiretos, né? Que irado. Então a gente evoluiu nisso, criou software que ajuda nisso, que ajuda numa melhor organização, como que o gerente consegue ver quem está atendendo melhor, como que o atendente A atende as reclamações desse segmento, o B atende daquele, como que você organiza melhor tudo isso. E aí começamos a crescer em faturamento, começamos a colocar as contas em dia, até conseguir receber o primeiro aporte de um fundo chamado DGF, que a gente é muito grato, que ajudou a gente a alavancar. Quanto? De aporte? Olha, cara, eu não sei, talvez eu vou até cometer aqui uma gafe, que eu não sei se a gente já anunciou isso alguma vez, mas vou falar aqui, eu acho que não tem problema. Foi perto de 12 milhões de reais na época. Em 2018, se eu não me engano. Que foi assim... Foi. Uau, foi. A gente já faturava. Então ajudou a gente principalmente a diminuir juros e tal. De banco e colocar as contas em dia. Mas mais do que isso, o pessoal da DGF ajudou a gente muito a profissionalizar a coisa, né? Então a gente formou um conselho administrativo, a gente começou a reportar melhor os números, com muita ajuda deles. Então, o Patrick, o Sidney, o Patrick estava na época, não está mais, mas o Sidney que está até hoje. Inclusive hoje, por exemplo, eu, na pessoa física, sou investidor do fundo da DGF, porque eles já deram saída, né? Hoje a gente está com... A DGF já realizou, então já saiu, já teve o lucro em cima do aporte deles no Reclame Aqui. E os caras são fera demais, sou muito fã. E inclusive hoje na pessoa física sou um investidor do fundo deles, né? Maneiro. Então, reverteu, né, o jogo, né? Exatamente. Cara, olha, impactante.
a fé tem que ser muito grande. Foi 12 anos, não mais. Não, até receber o investimento, ok, mas 12 anos para começar a faturar. Ô, mano, surreal, velho. Bootstrap, Surreal. Porque, aí, ó, tá vendo? Às vezes a gente reclama, a gente tá crescendo pra caramba, a gente tá crescendo rápido, a gente gera caixa. Eles levaram 12 anos até conseguir fazer os primeiros 2 milhões, que aí foi até relativamente rápido, né? Do 0 aos 2 milhões em 6 meses ali. E hoje, 6 anos depois de realizar o primeiro investimento, 12 anos depois de realizar o primeiro faturamento, qual é o resultado do Reclame Aqui? Cara, eu vou te falar, assim, tudo que a gente já abre pro mercado, tá? Hoje a gente é uma empresa, o nosso investidor hoje está em tudo quanto é jornal, né? Há 2 anos, quase 2 anos e meio atrás, a gente fechou essa nossa segunda rodada de investimento com um investimento estratégico da Stone Co., que é dona da Stone Maquininhas, né? Eles fizeram um investimento grande na gente, então eles têm capital aberto fora, então o nosso resultado está consolidado ali com o resultado deles. Hoje a gente tem 420 funcionários, a gente é uma empresa brequivada já há muito tempo, geradora de caixa, então a gente recebeu um capital legal que a gente nem mexeu ainda, a gente está gerando caixa e investindo com o nosso próprio caixa. A gente tem 420 funcionários hoje, a gente já fez há 3 anos atrás, antes mesmo da própria Stone entrar, a gente fez nosso primeiro M&A, né? A gente comprou a TrustVox, que é uma plataforma de reviews de produto, que inclusive a gente trouxe hoje aqui para rebatizá-la, né? Hoje é RA Reviews, que é a primeira plataforma integrada com o Google Shopping no Brasil, né? Então isso é super legal, a gente conseguiu isso. Hoje os reviews da RA Reviews já estão dentro do Google Shopping, então isso é muito legal. Reclame Aqui dentro da Google Shopping, é muito bacana. A gente fez também depois da parceria com a Stone, né, do investimento da Stone, a gente adquiriu uma fatia minoritária de uma outra empresa de reviews, só que agora de lojas físicas, né, com Google My Business, iFood e TripAdvisor, que chama Harmo, que fica sediado em Floripa, na Acate, ali um lugar bem legal ali em Florianópolis. Então a gente está crescendo bastante. A gente já tem mais de 10 mil empresas clientes, né, dos nossos softwares. A gente vive de receita recorrente. Então a gente vem crescendo bastante. Já passamos de 100 milhões de faturamento já há algum tempo, ano. Então é uma empresa que vem crescendo bastante. A gente costuma dizer que o Reclame Aqui, uma das frases do nosso fundador, né? A gente queria ter um negócio que mudasse o Brasil, mudasse o mundo e ganhar dinheiro com isso. Então o Reclame Aqui é isso, né? A gente construiu um negócio que ajuda milhões de consumidores. Hoje a gente tem mais de 17 milhões de consumidores cadastrados, se eu não me engano. Como eu te disse, quase 30 milhões de visitas por mês, 700 mil empresas cadastradas. Reclame Aqui é totalmente gratuito para consumidores e para empresas. E a gente tem softwares, né? A gente vende assinatura de softwares que ajudam sim as empresas a atender melhor o seu consumidor, a vender mais, a personalizar a página dela dentro do Reclame Aqui. Então você pega, continuando no mesmo exemplo, um iFood. Um iFood tem mais de, se não me engano, 3 milhões e meio de visitas no Reclame Aqui dentro do Reclame Aqui. O iFood tem uma página, tem mais de 3 milhões e meio de visitas por ano. Como que ela pode explorar essas visitas? São consumidores, né? Então é isso, a gente explora tudo isso. Caraca, muito interessante. Voltando lá na pergunta inicial e fazendo um debriefing aqui da sua resposta, imagina que... Como que enxerga isso lá no início? É impossível. Cara, isso eu acho que é super interessante pra mim, né? Eu tenho até um ponto duplo aí, né? Porque, é meu pai foi o cara que foi o visionário disso tudo, então eu tinha as duas visões ali, né? Eu era jovem, tenho 33 anos, né? Então quando meu pai teve a ideia do Reclame Aqui lá junto com esse amigo dele, cara, eu tinha 12 anos, eu era um moleque, né? Eu só via o lado intempestivo ali dele, achando que nada ia dar certo, e no outro dia achando que tudo ia dar certo, né? As idas e vindas, o estresse dentro de casa. E depois, né, com 16, 17 anos, que eu comecei a trabalhar dentro do Reclame Aqui, que era 5 pessoas ali, 6 pessoas, eu começava a ver assim, cara, falta de dinheiro, mas uma coisa que
por outro lado, vinha crescendo pra caramba os veículos, a imprensa procurava a gente todos os dias. A Ana, que tá sentada com a gente aqui, é do nosso marketing, uma das pontas que ela faz ali é a parte de assessoria de imprensa. Cara, a gente conversa com a Rede Globo, com o UOL, com vários podcasts, assim como eu tô aqui com você, todos os dias, há muito tempo. Então, assim, mesmo quando a gente não faturava nada, em 2009 a gente não faturava nada. O Maurício Vargas foi no Jô Soares dar uma entrevista para falar do Reclame Aqui. Então a gente já tinha muita pomposidade, dinheiro nenhum, mas pomposidade a gente já tinha muito. Por quê? Porque a gente fazia muito barulho, a gente tinha muito respeito e a gente tinha muita credibilidade, né? Você falou agora no começo do nosso papo, né, do que seu mentor falou, e eu concordo 100%. Por que a gente sempre acreditou, e eu acho que ele sempre acreditou nisso? Porque a gente sempre pautou por ter credibilidade, cara. O Reclame Aqui tem um mega telhado de vidro. A gente teve a oportunidade de fazer muita coisa errada, só que a gente não quis, porque a gente sabia que credibilidade era o que ia fazer a gente chegar onde a gente chegou, né? E é o nosso alicerce maior. É transparência, credibilidade e ética, né? E meu pai tinha isso como um valor que ele trouxe dos pais dele, da vida dele, e é o que a gente carrega até hoje, né? Então, esse é o alicerce principal do Reclame Aqui, né? Como eu te disse, a gente tem 10 mil empresas clientes, a gente ganha dinheiro com as empresas, mas um dos nossos mandamentos lá é pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então não é porque a empresa é nossa cliente que se ela mijar fora do pinico, que a gente não vai pôr a empresa em análise, a gente não vai suspender a reputação dela, porque no final das contas é isso, é a credibilidade do Reclame Aqui que mantém a gente... A essência, a verdade, a transparência são valores para vocês. Você falou uma frase super legal, e quem fala a verdade não precisa lembrar do que disse. Perfeito. Cara, e com essa operação já de 420 funcionários, faturamento superior a 100 milhões de reais, uma empresa que está na mídia, uma empresa que sofre ataques de ódio, de certa forma, também de alguns, é natural, porque alguns não vão interpretar a essência do trabalho de vocês, que é genuína, muito próspera, positiva. Cara, vocês estão diretamente relacionados à melhora da ambiência de atendimento, da humanização no atendimento, do respeito e do relacionamento humano no Brasil. Cara, perfeito. Tô errado? Tá certíssimo, e assim... Tem gente que não vai entender isso. Tem gente que não vai entender isso, e acho que a boa notícia é que quando a gente senta assim pra conversar, quando a gente faz um evento, quando a gente fala, a grande maioria que vem com duas pedras na mão sai entendendo o negócio, sai gostando, às vezes sai até cliente nosso. Por quê? Porque o Reclame Aqui não tá aqui pra prejudicar nenhuma empresa. Obviamente, se é uma empresa, vou falar até entre aspas, ela que tá se aqui pra... Exato. Você só tá pra proteger o consumidor. A gente põe um foco de luz no problema, a gente não cria problema pra ninguém. A gente equipara as forças e assim, a gente não tá criando um problema pra vender a solução, a gente já escutou muito isso. Quem cria o problema é a empresa. A gente tá equiparando ali as forças, dando visibilidade pra isso e dando até uma oportunidade da empresa responder aquilo de forma pública pra mostrar que ela se importa sim com o cliente e até conquistar outros clientes com aquela resposta e com aquela reputação. Esse acho que é o ponto principal. E outro ponto que é super importante, eu até agradeço aqui, tá falando com várias pessoas que vão estar vendo a gente, ouvindo a gente, o Reclame Aqui não é terra sem lei. A gente tem um manual de moderação de conteúdo, a gente tem regras, a gente tem acordo com os ministérios públicos. Então tem várias reclamações que são publicadas que são moderadas. E a própria empresa, você que está ouvindo a gente, que é empresário, que trabalha numa empresa, saiba que a gente tem um manual de moderação, que ele é público, você tem acesso, e se tem alguma reclamação que está infringindo o nosso manual, você tem todo o direito e você tem o dever de entrar em contato com a gente e pedir moderação, porque a gente sabe que tem consumidor que passa da conta, e assim como tem empresa que também passa, e vai estar bloqueada, vai estar em análise, vai estar com reputação suspensa. Você fez a brincadeira ali da reclamação falsa. Tem empresa que infelizmente faz isso, que faz uma reclamação falsa, avalia positivamente para ter uma nota positiva no Reclame Aqui. A gente vai lá e bloqueia essa empresa, põe lá a reputação suspensa, a reputação em análise. Vocês precisam de tecnologia para identificar isso. A gente usa isso. Mas tem gente criativa, viu? Tem gente que consegue lá burlar a tecnologia e tal, e a gente pega por outro tipo de análise, por inteligência artificial, por tempo de resposta. Enfim, não vou falar muito até para não dar insumo. Não ajudar os caras a burlarem.
Assim, eu acho que esse é o ponto principal. Então a gente escuta muito das empresas para poder ter cada vez mais melhorar o nosso manual de moderação. Então assim, se você acha que você está sendo prejudicado, entre em contato com a gente, fala com a gente, fala da reclamação, que a gente vai ter o maior prazer em analisar. E se a reclamação é infundada, se tem algum ponto ali que invalida essa reclamação, a gente vai ter o maior prazer em desativar a reclamação, anular a nota, entrar em contato com o consumidor e falar para ele o porquê que isso está acontecendo. Porque a gente é imparcial. E se o consumidor falar pra gente assim, não, é verdadeira essa reclamação, pronto, tá aí, tá todas as provas para você até entrar na justiça contra esse consumidor. Aí, geralmente, quando isso acontece, quem tá errado geralmente fica quieto e não vem atrás. Eu tô entrando aqui no Reclame Aqui, nesse momento. Deixa que minha internet tá meio ruizinha. Mas eu vou procurar uma coisa aqui. Minhas reclamações, vamos pesquisar aqui. Rodão Pneus. Você conhece essa empresa? Rodão Pneus? Não. Dificilmente conheceria, né? São minhas lojas de pneus lá no Espírito Santo. Cara, uma vez a gente passou por uma zoada aí, velho. Ah, é? Vou contar pra vocês aqui. É zero bronca, tenho bronca nenhuma. Porque também eu imagino o desafio operacional que vocês têm. Num caso como o que eu tive. Poxa, entrou uma tal de roldão. Qual era a diferença dela para o nosso? Ela tinha um L depois do O. Aí eles criaram esse domínio roldãopneus.com.br, aproveitando a nossa autoridade ali. Meteram anúncio na internet de pneus num preço absurdamente baixo. Daí os caras... uma galera começou a comprar e, cara, a minha mãe falava assim, é o ditado dela, meio daquela coisa de mineiro, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas, cara, eu sempre levei isso pra vida, cara. Sabe? Não tem almoço grátis. Infelizmente, às vezes o consumidor, ele se seduz com essas falsas e grandiosas oportunidades. O cara via lá um pneu a 1/3 do preço, ao invés de usar o mecanismo de um... Aliás, nesse ponto, no início... Nem era possível usar um Reclame Aqui, porque o cara estava iniciando o processo de golpe ali. Mas, tem como você ver o tempo que aquele site tem, se certificar, checar de outras maneiras. Vocês devem buscar algum conteúdo educacional nessa área, né? Esse é o ponto, você trouxe um ponto super legal. Desde a Black Friday do ano passado, a gente tem um detector de site confiável, que se a pessoa jogasse isso, entrasse no Reclame Aqui, fosse um detector de site confiável e jogasse roldãopneus.com.br, já ia piscar um alerta ali que ia falar, esse domínio é muito novo. Então já ia ter esse alerta. Isso já pontua no algoritmo. Já pontua no algoritmo e fala assim, tome cuidado, é um domínio novo. Não está cadastrado no Reclame Aqui, tome cuidado. Aí se for ainda um cadastro de fora do país, porque muitos golpistas usam um cadastro na Ucrânia e tal, outro alerta, fala, não compre. E isso vai dando um nível de assertividade. Tem um rating lá, isso, é uma parceria com uma empresa de... Mais tecnologia. Com a Axur, que é uma empresa de segurança. Então a gente coloca tudo isso. Detector de site confiável. Olha aí, eu não fazia ideia disso. Também talvez na época vocês nem tivessem. Isso tem uns 3 anos ou 4. E, esses caras venderam, cara, um tanto de pneu que você não tem ideia. Porque, o CAC deles era o custo do lead ali, comprador, por anúncio. Sim. Então, como eles não iam entregar a mercadoria, vamos dizer que eles pagassem R$50 no CPA ali para ter uma venda de 150, eles estavam super bem. Então, os caras fraudulentos, usando recurso, tendo inteligência de marketing, inclusive, para fazer o projeto. E daqui a pouco, cara, prazo de entrega deles 15 dias, 20 dias. Então, eles tiveram ali 15, 20 dias para começar a escalar as reclamações. A gente não fazia ideia do que estava acontecendo, mas de repente começou ligação, telefone tocando absurdamente o dia inteiro. Ei, a gente comprou, a gente não recebeu o pneu, a gente comprou, não recebeu, a gente comprou, não recebeu, a gente comprou, não recebeu. Gente, não foi. E como a gente não tinha e-commerce, ficou um pouco mais fácil da gente identificar isso aí. Só que o site já nem estava no ar mais. Até alguns caras mandarem pra gente o print da compra que ele fez, porque ele mandou pra esposa quando ele comprou. Nossa, até sem descobrir. Detalhe, os caras mandaram um e-mail com confirmação de compra, mandavam pra poder os caras se sentirem confortáveis e esperar o tempo de não entrega. E aí começou a pipocar a reclamação nossa no Reclame Aqui. Nesses casos, vou dar um exemplo desses casos, o que seria a tratativa ideal? A tratativa ideal seria vocês entrarem em contato com a gente, contar desse caso, a gente cadastrar esse golpe até para as pessoas não caírem mais nele. E a gente
transferir essas reclamações, tudo bem que não ia ter resposta, né? Mas não seria o correto a sua empresa ficar com essas reclamações, né? A outra coisa seria se usassem a marca de vocês para dar golpe. Aí seria outros 500, porque na prática você é dono da marca, você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar da sua marca. Então, se estão usando o nome da sua marca, aí é um problema de vocês, mas estavam usando nome parecido, tal, enfim. Mas tudo isso a gente tem um canal específico, né, que é o canal de moderação de conteúdo, canal de atendimento, onde a gente ajuda a empresa nisso. Então, assim, você que está nos assistindo, se passou por um caso parecido com esse, a primeira coisa, entre em contato com a gente. A gente tem uma equipe de atendimento gigante, né, que tem muito trabalho. Falei os números para vocês imaginam, né? Mas que eles vão estar lá à disposição para ajudar nesses casos, né? Então, a ideia do Reclame Aqui é exatamente essa: primeiro, alertar o consumidor para que ele não caia nesse tipo de golpe, né? A gente cria ferramentas todos os dias para isso, e ajudar a empresa séria, que assim como a de vocês, a não ser prejudicada por esse tipo de coisa, né? Porque além das reclamações, isso fere todo o mercado de vocês, né? Porque, porra... Ixi, falei palavrão, desculpa. Não, relaxa. Desculpa aí, gente. Tranquilaço. Escapou. Acaba prejudicando manchando, né? O setor como um todo, né? E ninguém quer isso, né? Então a função do Reclame Aqui é um pouco essa, é um pouco ajudar o setor como um todo, principalmente as boas empresas, né? Então... no final das contas, também, de certa forma, o trabalho estava sendo feito. Acho que se o cara fosse lá pesquisar e encontrasse aquilo, a gente demorou um tempo, talvez na época ainda o setor de atendimento de vocês, acho que normal, vem aprimorando com o tempo. Naquela época a gente teve um desafio com relação ao tempo de tratativa daquilo. Mas normal. São os aprendizados, né? A gente também vem evoluindo, investindo cada vez mais nisso, assim, ainda acontece, a gente... O Reclame Aqui está cadastrado no Reclame Aqui, né? A gente não tem a melhor reputação, a gente recebe mais ou menos acho que 400 reclamações por mês, a gente é ótimo, o selo máximo de qualidade é o RA1000, a gente não consegue. Tem uma vez que a gente caiu para bom, foi a maior crise lá dentro do Reclame Aqui. Mas assim, então teve problema com a gente, não perca tempo, reclame da gente no próprio Reclame Aqui, a gente vai atender. Mas é isso, assim, toda empresa tem problema, a gente também. Caraca, interessante isso, né? Do Reclame Aqui tá cadastrado. É o que falam, né? Pelo menos não vou dizer que é Casa de Ferreira Espeto de Pau, porque é um bom selo. Exato. Não é o melhor, mas é um bom selo. Quem é o top 1, assim, cara? O number 1, o cara que mais soluciona, a melhor nota do Reclame Aqui? Cara, a gente tem 700 mil empresas cadastradas, tem mais ou menos 500 que tem o selo RA1000, que é o selo máximo de qualidade, né? Eu poderia falar algumas, assim, mas respondendo a sua pergunta diretamente, obviamente quem mais soluciona é quem tem mais reclamação. Se entrar na home aí do site, vai ter aí o top 5 das empresas que mais resolvem problemas, que são as mais reclamadas. A gente até quer trazer isso, porque o que significa ter muita reclamação? Significa que você vende muito volume, né? Eu costumo dizer que, tipo, é óbvio que a Magalu vai ter mais reclamação do que a Anitta Online, que é uma empresa de calçados lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Porque o que a Magalu vende em 1 hora, a Anitta deve vender em 1 mês. Não quer dizer que uma é melhor que a outra, não tem nada a ver. Então, assim, óbvio, o iFood resolve muito, a Magalu resolve muito, Perfect Pay resolve muito. Tem várias empresas que resolvem bastante. Mas quem é selo RA1000? Pô, de cabeça... É que vocês não têm uma convenção que reconhece esses caras, ou um tipo de premiação? A gente tem o prêmio Reclame Aqui, tá na 14ª edição, Ana. 14ª edição, ele acontece sempre em dezembro. É uma baita festa. A gente chamava de Oscar do atendimento. Só que aí o Oscar notificou a gente extrajudicialmente, a gente não pode mais usar Oscar do atendimento. É uma baita festa mesmo. Ano passado, pra você ter uma ideia, o show foi do Thiaguinho. Ano retrasado, do Michel Teló. No outro, Chitãozinho Chororó. Esse ano, não pode anunciar ainda, né? Não pode anunciar, mas vai ser um baita show. Qualquer coisa a gente cortava aqui, né? Sacanagem. Em off eu falo pra você depois quem vai ser. Mas assim, são 1.800 empresas finalistas, só com boa reputação no Reclame Aqui. Aí depois entra a fase de voto popular. Ano passado teve 18 milhões de votos. Então assim, é uma baita premiação. Onde a gente reconhece, não são as empresas que não têm reclamação, são as que mais resolveram problemas, né? Então tem empresa aí, tipo Magalu, ela tá com a lista. O Nubank, vamos ver quem que...
Aí, as melhores empresas dos últimos 30 dias estão OpenPay, Shopee, Atim, Serasa, Perfect Pay, Mercado Livre, Amazon, Nubank, Cash Time Pay. Então são todas empresas que têm muito volume, né? As maiores aí. Magazine Luiza. Legal. Enfim, tem bastante empresa. Felipe, cara, e me diz uma coisa. Uma operação dessa, qual o maior desafio de vocês? Cara, o nosso maior desafio... Eu acho que, assim, cara, tecnologia sempre é um desafio. A gente acompanhar aí toda a evolução, inteligência artificial, a gente conseguir crescer, escalar, assim, como eu te disse, né, nosso maior custo é gente, né? Então a gente precisa conseguir acompanhar aí todos os nossos desafios. A gente tem excessos de oportunidade, isso é positivo, então a gente tem muita oportunidade. E aí, se a gente sempre for ficar colocando gente, tem uma hora que a folha não vai fechar, né? Que o custo não vai fechar. Então a gente precisa cada vez mais evoluir em tecnologia. Por isso que nosso maior time hoje na empresa é de TI, né? Então a gente tem esse desafio tecnológico muito grande. Nós somos uma empresa de tecnologia a serviço de empresas de consumidores. Então acho que esse é o principal ponto. E eu acho que vou dar do meu ponto de vista, tá? Eu tenho meus sócios, talvez eles vão ter outras visões. Acredito que não, porque a gente é super bem alinhado. Mas eu acho que a gente tem um desafio muito grande também de, como a gente está crescendo muito, de manter a nossa cultura forte, né? Eu acho que com a pandemia a gente ficou remoto, a gente ainda está 100% remoto. E o nosso escritório era muito forte na parte de cultura, né? Então a gente vivia muito o Reclame Aqui ali no escritório. Então a gente teve esse desafio de, estando mesmo remoto, manter a cultura de uma empresa feita por pessoas, né? A coisa tem que ser bom para os três, para os consumidores, para as empresas, para o Reclame Aqui, de estar focado sempre em inovação. Então, manter essa cultura forte, eu acho que é um desafio aí de todas as empresas. O que diferencia a gente, como eu te falei desde o começo, é isso. É ser uma empresa transparente, uma empresa que pensa nas pessoas em primeiro lugar e manter isso crescendo, obviamente tendo foco em resultado, né? Isso é super importante. Então, eu diria isso, tecnologia e cultura. Qual o próximo passo, irmão? Se você fosse olhar para os big numbers aí, para a gente chegar para o encerramento aqui. Cara, sei lá, atingir 1.000 funcionários, dobrar o número de empresas cadastradas hoje, aumentar para 2 milhões o número de acessos diários, internacionalizar e estar em X países. Para onde vai o Reclame Aqui agora? Cara, posso te falar fácil qual que é o próximo passo. Nosso próximo passo que a gente já começou é conseguir ajudar o pequeno empreendedor. Hoje, desses nossos 10 mil empresas clientes, vou arredondar aí, se não me engano, 6 mil são empresas médias e grandes. A carteira do Reclame Aqui ela é super invejável, assim. Então, cara, todos os bancos, todos os e-commerces, todas as construtoras, todos os nossos clientes. A gente não tinha até, cara, 1 ano atrás, solução para o pequeno. Então a gente mais atrapalhava a vida do pequeno do que ajudava. Então, por quê? Porque a gente não tinha informação do pequeno. Então, como que funciona a reputação do Reclame Aqui? A gente pega as reclamações, as avaliações que os consumidores deram e dá uma carinha lá de não recomendado, ruim, regular, bom, ótimo ou RA1000. O pequeno tem pouca reclamação, porque às vezes ele consegue segurar bem ali a operação dele, resolver o problema dentro de casa mesmo, ele vende menos, então é mais fácil segurar a bronca. Então a gente não consegue falar se ele é bom ou se ele é ruim. Hoje a gente já tem um produto para isso, a gente trouxe no Fórum E-Commerce Brasil esse produto, que é a Brand Page Iniciante, onde a gente checa se aquela empresa existe ou não, se ela é um golpe ou não. Então esse foi o primeiro produto que a gente criou, a gente vai lançar muito mais coisa agora, né? A plataforma de reviews, enfim, que já existe, mas a gente quer deixar mais acessível para o pequeno. Então o nosso grande desafio para os próximos, eu não vou falar 5 anos, tá? Para os próximos 2, 3 anos, é como que o Reclame Aqui ajuda o pequeno negócio a vender mais. Trazendo o quê? Credibilidade para ele. Mostrando para o consumidor que ele existe. Então, se eu falo que hoje a gente tem 10 mil clientes, a gente quer que no ano que vem a gente tenha 100 mil. E para ter 100 mil é o long tail. Então, o nosso próximo passo é acertar aí como ajudar o pequeno empreendedor a vender mais. É isso. Que massa, irmão. Cara, sabe que... assim, talvez...
Você enxerga algum tipo de conexão ou oportunidade num modelo de negócio como o nosso, que é uma escola de negócio, né? Conectado ao seu objetivo de ajudar o empreendedor, sabe? Você encontra algum ponto de interseção assim? Lógico que isso é uma coisa que a gente pode desenhar e tal. Vem assim a mente? Total, porque a gente vê muito isso até conversando com parceiros nossos, que o pequeno empreendedor, o que ele precisa? Ele quer, obviamente, vender mais, né? Ele precisa ver o ponteiro dele mexer. E ele está muito interessado em aprender. Às vezes ele não tem tempo para isso. A gente tem o RA Educa, que é a nossa parte de educação ali, bem focada ainda em atendimento, mas a gente precisa levar conteúdo. E a gente precisa estar ajudando esse empreendedor a crescer. Como que a gente pode fazer isso? Com software e, obviamente, com conteúdo. Tá ligado a edtechs ou a escolas de negócio, pra gente faz todo sentido, né? Porque vocês estão com o cara que tá empreendendo, o cara que quer crescer, ou o cara que tá ali começando a caminhada dele, ou tá querendo pivotar ali a empresa dele. Então tem toda a sinergia do mundo. Assim, acho que esse tipo de parceria é algo que a gente procura e já está fazendo muito nessa frente de long tail, tá? Então, por exemplo, a gente tá próximo do Sebrae agora, a gente vai estar no evento deles, que eu acho que acontece em outubro, no Startup Summit, que é em Floripa, enfim. No celular aí. Então tem bastante coisa que a gente pode aproximar, sim. Feira do Empreendedor do Sebrae, enfim, exatamente. Eu não sei quando você fala em relação a pequeno empresário, qual o ICP exatamente, mas, por exemplo, a gente fez um evento, cara, agora no Espírito Santo, se você quisesse uma porta de acesso bacana no Espírito Santo, lógico que talvez você também, talvez não, você com certeza é também uma porta de acesso pra gente lá, que apesar de vocês não serem regionais, vocês são muito grandes em todos os estados, mas eu vou te mostrar aqui um pouco do volume, cara, que a gente tem conseguido se comunicar com o pequeno e médio empreendedor. Pequeno e médio empresário. Empreendedor dá a ideia de que o cara tá empreendendo em algo muito simples e iniciante. Não, a gente tá falando com um cara que fatura até 150 milhões. Grande. Né? Mas, no geral, são caras que têm ali uma média de 5 a 15 milhões de reais de faturamento anual. Legal. Né? E tem os caras menores, de 360 mil a 5 milhões de faturamento anual. Tá dentro do ICP? Cara, tá. E a gente tem outros produtos. Às vezes o cara já tá um pouquinho maior, a gente tem outros produtos para isso também. E tá total. Tanto que a gente tá participando cada vez mais de feiras regionais, tá? Então, por exemplo, o Diego, que é o nosso CPO, meu sócio, teve agora em Salvador, numa feira lá do Sebrae, para falar com empreendedores, empresários de lá. A gente teve também recentemente, se eu não me engano, em Curitiba. Então, assim, Espírito Santo é uma praça super importante pra gente. Tamanho do evento? Conta com a gente, cara. Vamos fazer, legal. vamos falar, vamos aproximar. Pra gente faz todo o sentido, tá? Virado. Cara, massa, assim, nem imaginava, mas eu acho que o mundo tá mudando nesse sentido. As pessoas estão dando cada vez mais valor pro desenvolvimento, pro conhecimento, a era do conhecimento e da tecnologia, mas ter o ponto de contato, a intermediação com o conhecimento, que é o que a gente faz, é fundamental. Claro. Conta comigo pra isso, tá? E é o que ajuda a vender mais, cara. No final das contas é isso. O Reclame Aqui, a gente começa todo o nosso funil de vendas, até pra você que trabalha com isso, começa por educação, cara. A gente vai nutrindo o cliente, vai educando o cliente para depois oferecer um produto. O que a gente quer é que o cara comece a atender o cliente dele dentro do Reclame Aqui para depois a gente falar de produto, enfim, é assim que funciona. Então, legal. Gerar valor. Gerar valor Afinal das contas é isso. Topo do funil ali. Mas, Felipe, cara, muito bom bate-papo. Feliz, cara, de receber você aqui. Obrigado. Valeu mesmo. Obrigado cara. a você. Quer deixar alguma mensagem pra turma aí, cara? Cara, eu acho que assim, você que tá começando, pega o nosso exemplo aí, não desista. Às vezes parece impossível, mas você tem uma boa ideia, uma coisa inovadora, tem garra. Obviamente, às vezes parece estar dando murro em ponta de faca, também tem que saber a hora de fazer o turnaround. Invista em conhecimento, acho que a gente está aqui num podcast que mostra muito isso, né? Ninguém foi aventureiro ali, então a gente sempre estudou muito. Acho que esse também foi um diferencial, não falei muito disso, mas a gente procurou as pessoas certas ali para estar com a gente.
né, orbitando ali, entrando no nosso negócio. Não desista e se precisar do Reclame Aqui, conta com a gente está aberto aí para ajudar os pequenos, médios e os grandes. Iradíssimo, obrigado Felipe, tamo Valeu. junto. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Vários códigos que o Felipe deixou aqui pra gente, uma trajetória maravilhosa, um exemplo de superação, de realização. Cara, eu fiquei impressionado e impactado com o que vocês me trouxeram aqui hoje, com o que você me trouxe, Felipe. Eu espero que você aí tenha se inspirado também. Você não precisa esperar os 12 anos para começar a faturar, tá? Por favor. Pode ser menos. Talvez você esteja faturando, mas os pequenos ajustes obtidos em conversas como essa, você está no ambiente certo, com as pessoas certas, buscando informações certas, isso vai te levar para o próximo nível. Então conta com o Enjoy Cash para isso, conta com o Reclame Aqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Valeu!